Sejam muito bem-vindas a esse nosso primeiro encontro. Estou muito feliz com a presença de cada uma de vocês que se disponibilizou para estar aqui. Eu sei o quanto que a gente precisa muitas vezes mobilizar, né, a nossa vida. Essa vida moderna às vezes nos toma um pouco, né, por conta da correria. Então, eu entendo que estar aqui é um esforço, né? E realmente eu sinto que estar aqui também é porque vocês priorizaram estar aqui. Então, a minha intenção é honrar o tempo de vocês, né? Por isso que eu não vou esperar tanto tempo, né? Quem for chegando vai chegando, eu vou aceitando aqui, mas visar mesmo começar dentro aqui da nossa proposta, tá? Deixa eu ver aqui o chat. A Jamila, olá, boa noite. Estou sem câmera, Letícia, porque eu estou deitada com a minha filha, que acabou de dormir, mas estarei ouvindo. Obrigada. Imagina, querida. Seja muito bem-vinda, tá? É, Quem quiser, né, abrir a câmera, fique à vontade, mas quem não quiser pode ficar quietinha, né, escutando. Então, vamos começar aqui com o nosso tema que eu preparei com muito carinho para vocês. E antes de mais nada, eu quero que vocês sintam esse lugar aqui que eu proponho como um espaço, né? Como um encontro mesmo, do meu coração com o coração de vocês. Não só uma aula, né? Não quero nem que vocês nomeiem de aula, mas sim como um encontro e tirarem um pouco essa questão da autoridade, né? Porque muitas vezes nós fomos criadas nesse lugar dessa cultura de onde tem o professor, eu só escuto nesse modo passivo, né? Então eu escuto, eu entendo, e aí eu me silencio, eu só recebo, só recebo. Aqui eu não quero que vocês me coloquem nesse lugar de autoridade, que eu estou acima de vocês. Não, eu quero que aqui seja uma troca, né? Eu quero que vocês enxerguem aqui e sintam eu como uma pessoa que estudo sobre emoções, sobre trauma, né? E quero partilhar com vocês sobre cura emocional, né? Desenvolvimento humano, e quero partilhar com vocês o que eu venho aprofundando. E muito do que eu aplico também na minha vida, na minha vivência, tá? Então, interajam, coloquem no chat as experiências, as partilhas, o que vocês pensam também sobre o assunto, tá? Então, assim, a ideia é que eu partilhe um pouco desse tema, regulação emocional. A minha intenção é não passar muito das 8 horas, né? Que a gente tenha um encontro gostoso, sem muitas, delongas, né? Que não fique exaustivo. E aí, depois, no final, a gente vai fazer uma pequena prática de regulação emocional. E eu vou abrir aqui também para interação, quem quiser colocar, quem quiser perguntar, tá bom? Ok, Então tá. O nosso tema, né, que eu preparei aqui é quando tudo em você acelera. Regulação emocional no corpo. Não é sobre controlar o que você sente, é sobre criar espaço para sentir sem se perder. Porque muitas vezes, né, a gente pensa assim, eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso controlar a minha raiva, eu preciso controlar as minhas emoções. Mas a gente precisa começar a transformar essa perspectiva. E a grande realidade é que a gente precisa transformar a nossa relação com as nossas emoções, não é sobre controlar, mas é ser esse espaço seguro onde todas as emoções acontecem, todas as emoções são bem-vindas, né? Não existe emoção positiva, não existe emoção negativa. Então, o quanto eu me disponibilizo para estar com tudo aquilo que há em mim. E aqui eu trouxe, não sei se a minha câmera está em cima do coração, aqui para mim ela tá, mas me sinalizem aí se vocês conseguem ver as duas figuras.
É, a cura, ela acontece, então, em duas etapas, né? Entender que é o nosso córtex pré-frontal, ou seja, essa parte aqui que fica atrás da nossa testa, né? Então é onde a gente racionaliza, onde a gente planeja, onde a gente toma consciência. Aqui é onde a gente compreende da onde vem as nossas feridas, né? A gente entende a nossa história, a gente consegue narrar. Só que esse carinha aqui, né, que fica atrás da nossa testa, que é o córtex pré-frontal, ele não consegue dar conta de tudo. E para a gente acessar camadas mais profundas, a gente precisa ir para esse corpo somático, que é o nosso sistema nervoso, né? Então, muitas de nós, quando eu atendo, né, as minhas clientes, tanto no acompanhamento terapêutico Florescer, quanto no programa, no De Volta a Mim, eu percebo muito esse discurso assim. Eu entendo, eu já sei de onde isso vem, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Porque muitas vezes não acessou ainda esse sentir, né? Esse corpo somático, aonde as emoções estão armazenadas. E emoção não foi feita para ser entendida, foi feita para ser sentida, processada, integrada e elaborada no nosso corpo. Então, na nossa prática de hoje, a gente vai experimentar um pouquinho, né? Porque aqui a intenção é que vocês degustem um pouco da minha abordagem, né? Do que é estar no programa Jornada de Autocura de Volta a Mim e como seria, talvez, né? Fazer o acompanhamento florescer, o terapêutico, é individual. Então, quando a gente começa, né, a sair um pouco do mental, e não é sobre excluir a nossa mente pensante, né, racional, mas sim sobre incluir o corpo. Então, é mente e corpo, né, trabalhando juntos. E por muito tempo, a gente foi o quê? Ensinada a excluir esse nosso sentir. A mente, especialmente no nosso mundo moderno, capitalista, né, desse sistema patriarcal, foi muito valorizada. E aí a gente foi cada vez mais o quê? Se desconectando, né? Criando aqui uma ruptura. É um divórcio, né? Litigioso ali entre o corpo e a mente. E muitas vezes a terapia convencional, que é apenas baseada na fala, ela tem sim o seu lugar, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, só que só a mente, né, só aqui, muitos comportamentos não vão mudar só acessando o córtex pré-frontal. A gente vai precisar integrar e processar a nível desse sistema nervoso, né? A nível do nosso sistema nervoso autônomo, do nosso corpo somático. E aqui, essa imagem eu trouxe para nos lembrar que a gente se regula em bando. Então, estar aqui com vocês, né, é muito potente, tanto para mim quanto para vocês. Então, a interação entre vocês no chat, a interação no final, depois que a gente vai fazer, quem puder abrir a câmera, né? Isso faz parte da cura. Estar com o outro, né? É, construir vínculo, construir conexão é o primeiro pilar. Nenhuma técnica terapêutica funciona se não existir proximidade, né? E existe até uma frase que eu não me lembro agora de quem é, que é bastante famosa, que eu gosto muito, é domine todas as técnicas, né? Saiba todas as teorias, mas quando você estiver na frente de um ser humano, seja apenas um ser humano. Então, o quanto que a gente precisa lembrar desse nosso instinto animal, desse nosso instinto mamífero. Nos regulamos com o outro. Por mais que na vida adulta a gente tenha o desenvolvimento aqui do córtex pré-frontal, que a gente consegue organizar, né, as nossas emoções e acessá-las, né? Ou deveríamos, né? Porque a gente não foi corregulado na infância, então na vida adulta, mesmo tendo córtex pré-frontal, a gente ainda se perde.
Mas mesmo tendo essa habilidade de autorregulação na vida adulta, a gente se regula muito mais facilmente em presença do outro. E é isso que o acompanhamento terapêutico ele faz, né? Então, independente de técnicas, independente aqui de termos que eu possa trazer para vocês, estar em presença, estar com o outro, especialmente entre mulheres, é muito curador, né? Então, quanto que a gente puder resgatar esse bando, né? É o ideal. Então, aqui o nosso encontro, ele vai se dividir em duas etapas. Primeiro, eu vou trazer o entendimento, a compreensão. Então, vocês vão entender o que que é a regulação, né? Entender um pouquinho desse processo. Depois, no final, a gente vai para a etapa 2, que é o sentir. E aí, né, todos os encontros que a gente tiver aqui, os próximos, vai ser mais ou menos nessa estrutura, tá bom? Então, aqui eu quero começar com uma frase do Peter Levine. O Peter Levine, ele é o criador de uma das técnicas, né, que eu utilizo, que é a experiência somática. Eu utilizo a experiência somática e a focalização do relacionamento interior, que começou com Eugene Gendlin e também foi aprimorado pela Annie Weiser Cornell. E o Peter Levine, ele traz que o corpo de pessoas traumatizadas carrega retratos das tentativas que não puderam ser concluídas. O que que isso quer dizer? Quando a gente sofre, né, a gente vivencia experiências emocionais, daqui a pouquinho eu vou parar para olhar o chat, tá bom? Que eu vi aqui que vocês colocaram mensagens, aí eu vejo daqui a pouquinho. Então, quando a gente vivencia experiências emocionais, a gente registra não aqui no córtex pré-frontal, né? Tem sim a história narrada, o entendimento daquilo, como eu falei para vocês. Mas tem muito do que eu somatizo no meu corpo. Então, as emoções, né? E se a gente for parar para pensar, o cérebro, né, na palma da mão, que fica muito mais fácil da gente clarear isso. Aqui é como se fosse o córtex pré-frontal, né? Aqui. E aqui é o sistema mais primitivo, né? O sistema límbico, as outras estruturas, né? Então aqui a gente tem o tronco encefálico, né? E aí é como se fosse aqui a nossa coluna. E a gente tem o nervo vago, que vagueia todo o nosso corpo. Então ele tem esse nome porque ele vagueia tudo, né? Os nossos órgãos, né? A nossa face. E muitas vezes a gente até fala, né? Nossa, isso, isso que ele falou me deu um embrulho no estômago, né? Ai, eu tô sentindo uma emoção, tá muito visceral. Ai, eu não consegui digerir o que fulano falou. Porque vem exatamente desse lugar do corpo. Então, quando o Peter Levine traz, né, que o corpo de pessoas traumatizadas carrega retratos das tentativas que não puderam ser concluídas, foram todas as nossas experiências que foram acumuladas, especialmente aqui, né, nesse sistema mais primitivo, nesse sistema límbico, nas nossas emoções, que a gente não pôde completar. Então, choro que a gente não pôde chorar, movimentos do corpo que a gente não conseguiu completar, porque é fisiológico, né? Então, se de repente eu sou assaltada, né? E aí, vamos supor, né? Eu sou assaltada e aí, sei lá, eu vou para casa e aí eu tenho meu esposo que fala, ai, passou, fica tranquila, né? Não, tá tudo bem. Aí tá, eu vou vivendo minha vida, no dia seguinte, ok, né? Nem não lembro mais muito do que aconteceu. Diferente de eu sou assaltada e aí meu esposo vem e me abraça e fala: Você tá bem? Como é que você tá? Né? Tá tudo bem agora, eu tô aqui com você. Vem aqui, me dá um abraço, né? Isso permite que a gente descarregue. Nesses momentos pode ser que a gente trema, né? Se vocês já vivenciaram aqui alguma experiência assim, pode perceber no corpo. Então, às vezes a gente vai tremer, às vezes a gente vai chorar, né? Vai chorar ali copiosamente. Então, a gente até usa aquela expressão, né? Adrenalina baixou.
né? Quando a adrenalina baixou, a gente sentiu tudo, né? Então vem desse lugar de se eu tenho alguém amoroso, compassivo e que se vincula comigo, o que que vai acontecer, né? Automaticamente eu vou descarregar aquilo. E quando essas respostas não podem ser concluídas, pode causar o trauma, né? Então, a experiência somática e a focalização do relacionamento interior são abordagens que se casam muito porque a gente consegue completar essas respostas que ficaram retidas e somatizadas no sistema nervoso, né? Que vão além da fala, que vão além do cognitivo. E talvez você esteja acostumado a viver assim, né? A mente muito acelerada, o corpo que está tenso, a dificuldade de descansar, a sensação constante de alerta, faz tudo no automático, sem conseguir realmente sentir. O corpo ele começa a falar antes do colapso. Então, todos esses sinais, né? O nosso corpo ele vai ali movimentando essa energia para nos avisar, né, para nos comunicar que esse equilíbrio, né, essa homeostase, digamos assim, ela precisa ser feita. E aí, muitas vezes, eu fico apenas ali pensando, né, ai, eu preciso desacelerar minha mente, ai, eu preciso distensionar, eu preciso, ai, eu sei que eu preciso, mas é tão difícil. Então, vem desse lugar. A gente tem esse conhecimento, só que esse conhecimento não acessa a via do sistema nervoso. Então, hoje a gente vai começar a aprender como que eu acesso esse corpo. E, na verdade, a gente sabe, só que a gente foi ali se perdendo, né, ao longo da vida, ao longo das invalidações que fizeram conosco. Então, a nossa natureza, a nossa capacidade de sentir, ela está aqui. Ela só está muitas vezes anestesiada, congelada, paralisada. Então, não é um aprender, é um resgatar algo que já está dentro de nós, né? Deixa eu ver aqui o chat que vocês estão falando. Ah, consigo enviar para uma amiga participar? Uso aquele link mesmo. Pode enviar, Josi. Pode sim, querida. A Jamila me diz. Letícia, Oi, Mel. posso falar uma coisa? Claro, com certeza. Esses dias eu vi algo que falava assim que o trauma ele acontece, tipo assim, o como que a gente reage depois do que aconteceu. É tipo assim, é sobre criança. Porque eu tenho uma sobrinha nova, então às vezes aparece muita coisa sobre isso. Então eu falo assim, Uhum. como a mãe reage ou o pai reage quando acontece algo tipo assim grave, por exemplo, é como o trauma vai ficar instalado na criança. Tipo assim, vai Ex- impactar de alguma forma. Mais Perfeito, ou menos Mel. isso. Linda, assim, a sua contribuição. Muito obrigada, querida. E é exatamente isso que o Peter traz, né? O evento em si não é o que traumatiza. Então, vamos supor, criança que está passando por separação dos pais, né? Que é um evento desafiador em si. Mas não é o evento que vai traumatizá-la, é como esses adultos conduzem essa situação, né? Então, não é a situação difícil, desafiadora, é como essa criança é acompanhada nas tuas emoções. Porque sentir, ela vai sentir raiva, ela vai sentir tristeza, né? Ela vai sentir abandono, mas é o quanto ela é permitida sentir, o quanto ela é apoiada e acolhida nesse processamento e nessa integração, porque o problema não é não sentir. Aliás, o problema não é sentir, né? O problema é justamente não sentir, não ser validada, né? A Jamila trouxe. Inclusive, muitas vezes sinto dor na garganta, dor quando me expresso, quando falo, pois não aprendi que o que eu falo importa. E agora preciso fazer isso por mim. Exato, Jamila. Essa fala do Levine também pode se aplicar em altas habilidades, quando o cognitivo avança, mas o emocional não acompanha. Isso também é ser interrompida? É, né? E a gente precisa lembrar, né, Jamila, que os diagnósticos em si são respostas do trauma, né? Então, o quanto que
todos os nossos processos, né, emocionais, eles acabam desembocando e são apenas ali, digamos, características, né, que desembocaram e aí a gente colocou um nome naquilo, né? Nanda, boa noite. Atrasei, mas cheguei. Que bom, Nanda. Que bom. Mas, Letícia, te cortando, essa Oi. questão seria exatamente porque a gente não sabe nomear essas emoções que a gente sente, a gente não sabe exemplificar naquele momento a situação. Quem é que está Mas essa falando, questão. perdão? Maraísa, Maraísa. Na verdade, não é nem sobre nomear, porque muitas vezes a gente não vai saber nomear exatamente, isso é raiva, isso é tristeza. Mais importante do que nomear é a gente se abrir para sentir. Então, por exemplo, quando eu estou sentindo raiva, como que meu corpo sinaliza que é raiva? É disso que a gente se afastou. Então a raiva, ela comunica, né? O meu corpo ele comunica para mim que é raiva através de aperto no peito, coração acelerado, as mãos que querem movimentar, querem bater, né? Isso é a sensação do corpo. Consegue entender? Então, às vezes eu posso não nomear. Isso é raiva, né? E eu posso sentir e me permitir acessar aquela emoção, né? Estar com ela e, e trazer aquele diálogo lá para dentro do nosso, né? Do nosso mundo interno, que é a focalização do mundo interior, né? Que traz, olá, eu percebo algo em mim que sente raiva, né? Eu não sou essa raiva, mas eu posso estar com esse algo que sente raiva. E muitas vezes eu posso nomear que é raiva e eu não processar, eu não me dar conta, né? Eu vou simplesmente ali atropelo aquela emoção. Então, o mais importante é sentir, percebe? Não tanto nomear. Ficou mais claro? sim, entendi. Perfeito. Porque às vezes a gente não vai conseguir nomear, né? Mas a gente tá lá sentindo o coração apertado, a gente tá sentindo ali, ai, os batimentos cardíacos acelerados, né? E às vezes a gente não vai nomear, mas só de dar espaço e perceber as sensações, né? E ao invés de dizer eu sinto raiva, eu tô com raiva, eu trazer para eu percebo algo em mim que sente essa raiva, né? Aí eu já me distancio um pouco e eu consigo me relacionar com isso de outro lugar, tá? E aqui eu trouxe, né, esse trecho de as suas emoções não estão contra você. Elas estão batendo na porta, trazendo mensagens, pedindo escuta. Não são excesso, não são fraqueza, são a força da vida tentando restaurar um movimento dentro de você. Então, o tempo todo, quando essas emoções surgem, e a gente tenta empurrar, né? Que foi o que fizeram conosco, então é natural que a gente queira acabar, que a gente queira se livrar, né? A gente acaba se livrando de mensagens e sinais que são importantes para o nosso corpo, né? Que são importantes ali de escuta, tá? Então, hoje, né, eu quero assim que fique bem claro, né, que a gente não tem emoções nem boas e nem ruins. São apenas emoções, né, como elas são. Eu quero fazer assim uma pausa agora para vocês respirarem o que eu trouxe até aqui. Hum, que às vezes a gente vai, né, quer aprender, mas vamos dar uma pausa e sentir um pouquinho onde vocês estão. Ai, respira, né? Tudo isso que eu partilhei até aqui. Bebe uma aguinha, seguimos. E aqui eu trouxe sobre o nervo vago, né? Que eu falei um pouquinho lá no início. Então, o que que é esse nervo vago? O nervo vago é o maior nervo do corpo humano. Ele conecta o cérebro ao coração, aos pulmões, aos intestinos e outros órgãos. E é responsável por regular as emoções, digestão, respiração e relaxamento. Eu tenho, né, um conjunto de práticas, eu acho que a Mel fez,
que é o Reconecta 21, né, Mel? Então, o Reconecta 21, para quem não fez, né? Depois a Mel pode partilhar, de repente, a experiência, né, no chat um pouquinho ou falar, né, se sentir. São 21 práticas para a gente acessar esse nervo vago, tá? De regulação emocional. Então, e essas práticas a gente deveria o quê? Aprender, né? Aprender não, né? A fazer no nosso dia a dia, assim como a gente escova o dente, né? São práticas que vão acessar esse lugar e trazer essa regulação emocional. E o que que é o oposto disso, né? O que que é a desregulação? A desregulação não é sentir demais, né? É quando o corpo fica tempo demais em alerta sem conseguir voltar para a segurança. E isso altera a respiração, a tensão muscular, o sono, a digestão, os pensamentos, né? E o corpo ele busca segurança o tempo todo. Por que tantas de nós aqui a gente vive desregulada? Primeiro, pelo excesso de estímulos. A gente está o tempo todo recebendo, 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 recebendo. Esse final de semana eu li um livro, né, muito curtinho, eu comecei e terminei ele no final de semana. Silêncio na Era do Ruído. E ele traz, né, um autor que passou, se eu não me engano, 50 dias viajando em experiências de isolamento, né? E ele traz a importância desse distanciamento, dessa solitude. Assim como a gente precisa do bando, né, para se regular, como eu trouxe no início, a gente também precisa de momentos de solitude, principalmente nesse mundo que a gente vive. Então, muitas de nós, por exemplo, têm a TPM muito intensa, né? Tem TPM ali, por conta disso, porque a gente não se respeita durante o ciclo todo, e aí, quando chega no período pré-menstrual, né? A gente escancara ali todas as nossas necessidades não atendidas. Então, o quanto que trazer esse silêncio para o dia a dia de vocês, né? E esse silêncio não é aquele silêncio total, às vezes a gente não vai conseguir esse silêncio, né? Tem os filhos, tem as crianças, né? Tem o marido, às vezes em casa, e a gente às vezes mora numa cidade mais urbana, tem o som dos carros, mas o próprio autor do livro, ele traz que é sobre o silêncio dentro de nós. Então, o mundo externo pode estar nesse barulho, mas o quanto eu consigo me ouvir, o quanto eu consigo, né, fazer uma coisa de cada vez, né? E isso eu falo especialmente para mim, porque a todo momento Conhecimento eu é estou maior. ali buscando, né? Por exemplo, tô lavando louça, deixa eu adiantar um conteúdo aqui e escutar, né? A gente está o tempo todo assim. Vou ver só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Então, o tempo todo a gente está buscando, né, fazer coisas junto, multitarefas, então busquem fazer uma coisa de cada vez. Por mais que às vezes é tentador, né, e a gente se ilude muito desse lugar, fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente interrompe ciclos do nosso corpo. Eu escutei, né, recentemente a seguinte colocação, né? O leão, quando ele está indo caçar, ele não para, né? Ele está lá no meio da corrida, ele não para assim, e, deixa eu beber aqui uma aguinha, né? O leão, quando ele está lá no ataque, ele está intencionado e ele vai, vai, vai até capturar a presa, né? O que que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente pensa na nossa fisiologia, a gente também deveria se preparar para uma tarefa, intencionar essa tarefa e do início ao fim terminá-la, né? Ou pelo menos, eu vou, sei lá, fazer um terço dessa tarefa, então eu vou do início ao fim fazendo ela. Mas o que que a gente faz? Eu estou aqui preparando a aula, aí daqui a pouco meu celular apita, eu olho o celular, né? Aí daqui a pouco eu respondo a pessoa, aí eu entro no Instagram, aí do Instagram eu volto pro WhatsApp, aí daqui a pouco eu saio daqui, aí eu volto, e aí a gente pensa, nossa, aquela tarefa me cansou. Não foi a tarefa, foram as diversas interrupções que você fez com o teu sistema nervoso.
E aí isso cobra um preço, né? Porque nós somos animais. Então, isso caiu como uma luva, né? O leão não para no meio da caçada para tomar uma água, para tomar um sol, né? Ai, vou aqui, né? Tô lá correndo, correndo, vou parar aqui um pouquinho. Não, né? O leão, ele continua até finalizar, até caçar, né? Até finalmente capturar a presa. Então, se observem no dia a dia de vocês, né? O quanto que vocês se interrompem. As relações que drenam, né? A ausência do descanso real, a desconexão com o nosso corpo, viver em prontidão o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho buscado, especialmente nos finais de semana, desconectar um pouco do celular, sabe? Então, quem tem essa oportunidade, né, de deixar um pouco o celular ali 2 dias, né, ou sábado, ou escolhe o sábado ou o domingo, isso dá um reset, né, na nossa mente e faz com que a gente viva verdadeiramente o momento presente, né? Então, a gente também precisa observar nisso que a gente vai se envolvendo. E aqui eu trouxe, né? O problema não é apenas fazer muito, é não conseguir sair desse estado de alerta. Então, eu posso fazer muitas coisas, só que esse estado de estar nessa prontidão, resolvendo tudo, viver em prontidão, né, o tempo inteiro, dar conta, respostas simultâneas, o tempo todo, é e-mail, é WhatsApp, é telefone, é Instagram, né? A gente não foi feito para estar nesse movimento todo, especialmente nós mulheres, né, que temos esse ritmo diferente. O nosso sistema nervoso, ele oscila conforme as 4 fases do nosso ciclo, né? Então, o sistema nervoso nosso é muito menos tolerante do que o sistema masculino, do que o sistema nervoso, né, do homem, do macho, porque a gente tem toda essa ciclicidade também, né? E a gente aprendeu a se afastar do corpo, né? Então, em muitos lares, sentir não era seguro. Então, a gente reprimiu, a gente se adaptou, a gente dissociou, a gente se desconectou das próprias emoções e a gente cresce tentando funcionar. E é difícil permanecer no corpo quando o corpo foi um lugar sem segurança. Então, para muitas clientes, né, que iniciam acompanhamento terapêutico comigo, por exemplo, é assustador fechar os olhos, porque esse corpo não se sente seguro. É um corpo que está em alerta, né? É um corpo que não pôde expressar, que não pôde ser acompanhado no seu sentir, que a todo momento foi reprimido, né? Que a todo momento escutou que sentir raiva era feio, que a todo momento, quando sentia raiva lá na infância e tinha a agressividade funcional e saudável de empurrar, de morder, de bater, de se jogar no chão, de espernear, foi visto como uma má educação, né? Como algo ali que era para ser dominado, era para ser ali contido, sendo que esse movimento da criança, né? A criança, se a gente observar, ela é muito visceral, ela é muito corporal nas suas emoções. Então, olha como a gente cresce sem a conexão com o choro, por exemplo. A gente chora, né? A gente pede desculpa porque a gente está chorando. Ai, desculpa, né? Que eu me emocionei aqui. E a criança não, ela traz aquele choro da víscera dela, né? Ela chora com vigor. Só que quando a criança chora assim, ela é podada, né? Ela é polida, ela é ali moldada, né? Na nossa sociedade que não sabe, infelizmente, se relacionar com as emoções. Então, a gente vai se adaptando e tendo essas adaptações aqui, essas maneiras, né, de repressão, de adaptação, dissociar, né, desconectar, como uma maneira ali que o nosso corpo se organizou para estar no mundo, para sobreviver, né? E aqui eu trago que a experiência somática é um caminho de retorno, não pela mente, mas pelos sinais do nosso corpo.
E o que precisa ficar muito claro para nós? Regulação emocional não é calma, que a gente confunde muito, né? Ah, eu estou regulada, eu estou calma, né? Eu estou ali sem sentir nada, né? Tudo que acontece não me afeta. Não é sobre isso. Se tudo que acontece não te afeta e você está nesse modo zen, você pode estar desconectada das suas emoções, do seu sentir, né? Então, regulação não é viver zen, nem nunca sentir ansiedade, raiva ou medo. As emoções, gente, elas são parte da natureza humana. A gente vai sentir ansiedade, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir medo. O ponto é como eu me relaciono, né? Então, eu ativo lá na curva do meu sistema nervoso, eu sinto e eu volto, eu desativo, né? Então, a todo momento eu ativo o meu simpático e depois eu desativo, que é o meu sistema nervoso parasimpático. Então, a regulação não é a ausência de ativação, é a capacidade de voltar. Então, o nosso sistema nervoso, ele é elástico, né? Digamos assim, a gente foi feito para sentir, para ativar e depois voltar. Mas é o quanto que eu vou navegando, né, nesses dois polos, digamos assim, né, que eu vou me regulando, tá? Então não é ficar calma, ficar zen, não sentir nada, né? É sentir e saber navegar nesse sentir. E a gente tem, né, a nossa janela de tolerância, que é um termo da experiência somática. Então, essa janela de tolerância é como se fosse assim, né? Imagine margens, tá? Para ilustrar. Então, é o quanto eu ativo, e aí, quando eu fico aqui, né, nessa minha janela de tolerância, eu não aumento essa ativação. Quando eu passo dessa minha janela de tolerância, eu posso me traumatizar, né? Então, todos nós, né, aqui a gente tem janelas de tolerância de acordo com as vivências que a gente teve na infância, no nascimento, né, na gestação. Então, a gente vai ativar na curva e aí a gente vai desativar. Então, o sistema nervoso, né? Quando a gente sente raiva, quando a gente está percebendo ansiedade, não é isso que vai traumatizar. É justamente eu aumentar essa ativação, aumentar, de tal forma que eu não aguento mais suportar, que eu não tenho recursos internos, ou ninguém vem aqui me corregular, que é o caso, né, da criança que a Mel trouxe. Então, essa criança está lá desamparada, sentindo raiva. Não é a raiva que vai traumatizar ela, né? Esse sentir é muito benéfico, né? Então, o quanto que ela é acompanhada na emoção dela, né? Algum adulto ali que empresta o sistema nervoso para corregular essa criança, né? Que oferece o corpo, que oferece o amparo, que oferece o toque, a presença, a escuta. E aí, nesse movimento, a criança ela ativa, sente raiva, explosão emocional, né? E aí depois ela desativa com esse amparo amoroso de um adulto regulado. Então, todo o sistema nervoso tem momentos de segurança, momentos de ativação. O problema começa quando você ativa, mas não consegue voltar. O que não encontra espaço no corpo, permanece no corpo, como energia mesmo, né? Como um fluxo, né? Um fluxo que foi travado. Então, a nossa pulsão de vida, o Peter Levine, ele usa muito a questão do rio, né? Então, é como se a gente tivesse ali a vida correndo, né? No fluxo, tá correndo, e aí cai uma árvore, cai uma pedra, né? Esses são os traumas, digamos assim, né? As experiências adversas. E aí esse fluxo é interrompido. E o que que acontece, né? Quando é interrompido? E a energia da água fica ali tentando passar, só que não consegue. É assim que acontece com o nosso corpo. Eu tive uma emoção por alguma questão, não consegui processar, não consegui liberar, não consegui. E como é essa liberação? Muitas vezes é tremor, né? Muitas vezes é um choro. São diversas ali as liberações que a gente pode ter, movimento do corpo.
né? Então, se eu não conseguir fazer um movimento em alguma coisa que aconteceu, em algum evento que eu tive, se eu não conseguir sentir a raiva porque alguém me rechaçou, né? Alguém me culpou porque eu estava sentindo tal emoção, aquela energia ela vai se condensar e ela vai ficar ali. E ela não vai ficar no córtex pré-frontal, né? Eu vou entender. Aí eu falo, ai, nossa, mas eu entendo, eu já compreendi que isso vem da minha mãe, ai, já, nananã, né? Ai, já entendi que eu tenho que perdoar. Fico ali, né? Fico ali. Só que esse corpo, ele tá em sofrimento, porque o sistema nervoso lá não completou respostas, né? De luta, de fuga ou de congelamento. Respiremos. Ai, chegando ao final, vou falar um pouquinho de recursos e depois a gente vai para a prática. Respira um pouquinho, toma mais uma aguinha. Minha água já acabou, gente, toma tanta água. Vamos lá. Então, aqui nos recursos, o que são recursos somáticos? É tudo aquilo que nos faz bem, que nos regula, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado para não confundir recurso com compensação, né? Ah, eu tô ansiosa, vou comer aqui, vou pedir não sei o quê, vou pedir um fast food para me regular. Não, isso não é regulação, tá? Recurso não é fugir do que a gente sente. E quando a gente come emoção, né? A gente foge ali do que a gente sente. Então, recurso não é fugir do que sente, é criar um apoio suficiente para o corpo atravessar aquilo. Então, os recursos podem ser os pés no chão. Então, aqui, quando você se percebe que está muito aérea, que está muito desconectada, que de repente está com sono, coloca os pés no chão. Empurra um pouquinho, né? Os pés ali no chão. Respirar com presença, um banho quente, né? Então, de repente, eu estou ali passando por alguma emoção, eu posso ir lá no banho, perceber o meu corpo, sentir a água caindo, nomear, né? Perceba a água caindo no meu corpo. E eu percebo algo aqui que tá triste, né? Eu tô ali em presença com aquela emoção. A escrita é muito potente. Tem uma autora, que agora eu não lembro muito bem, do livro dela. Ai, é a. Não vou lembrar. Que ela traz essa questão da escrita matinal, né? Para a gente escrever pelo menos 3 páginas de manhã, né? Para realmente descarregar, né, os nossos pensamentos. E escrever é diferente de digitar. Quando a gente escreve, a gente está em contato, né, com o nosso sentir, com o nosso corpo, né? A gente para, percebe, nota, confere com o corpo se é isso mesmo. Então, a escrita, ela movimenta, né, partes ali do nosso sistema nervoso e do nosso cérebro também. A caminhada, o toque, a pausa, a natureza, então, para mim, eu, Letícia, é o principal recurso, né? A natureza eu sinto assim que traz a gente para o eixo, que lembra, né, por que que a gente está aqui, né? Eu sinto que a natureza ela é muito, muito divina, né? E como faz parte de nós, como somos seres, né, que pertencemos à natureza, a natureza para mim é um recurso assim, é um dos maiores recursos. Alguém que valida você, né? Então isso acontece na dança terapêutica, né? E também nos nossos afetos, nos nossos encontros, né, com os nossos familiares, nossos amigos. Então, a validação é algo que a gente buscou desde a infância. A validação, o reconhecimento, né, essa busca. E a regulação, ela não acontece na força, ela acontece na presença. Quando eu não quero me livrar, né? Quando eu não faço força para me livrar daquilo que eu sinto, quando eu sustento, consigo começar a abrir a minha janela de tolerância, né? Porque às vezes a gente tem a janela de tolerância bem curtinha, né? Quando eu começo a acompanhar as clientes no acompanhamento ali terapêutico, eu percebo que algumas têm a janela de tolerância bem curtinha. E conforme a gente vai ali treinando, né, esse sistema nervoso, ele vai
alargando, né? Porque é tudo maleável, né? Elasticidade do sistema nervoso. Então, é possível a gente ir aumentando a nossa janela de tolerância. O que que faz essa janela de tolerância ser curta? Os nossos traumas, né? As nossas vivências emocionais. Então, antes da gente ir para a nossa etapa 2, eu vou ler aqui o chat. A Maraísa, essa conexão dos pés é muito bacana, ajuda muito, já fiz. Sim, Maraísa, é uma forma da gente trazer, né, o nosso sistema nervoso ali para a presença, né, os apoios, o enraizamento. Então, vamos lá, eu vou partilhar aqui com vocês. Deixa eu fechar aqui. Estão escutando? A música dá para ouvir? Tá muito alto, muito baixinho? Ah, Eli, você é uma querida. Que bom ter você aqui. Tava com saudade das suas aulas, mas só consegui chegar agora no final. Ah, que bom que você veio. Aproveite. Então vamos lá. Nesse momento, eu vou pedir para vocês buscarem um lugar seguro, para que vocês se sintam bem, que vocês se sintam seguras. Buscar fazer essa prática sentada, uma cadeira confortável. E nesse primeiro momento, nota se está disponível para você perceber os teus apoios, os pés no chão, as costas. E percebe se é possível fechar os olhos. Pode ser que sim, pode ser que não. Não existe certo ou errado. Se for demais para você estar de olhos abertos ou fechados, fique como for confortável e possível e disponível nesse momento. Então vai notando como é empurrar o chão com um pé e depois com o outro pé. Tentar controlar o que vai surgindo. Vamos apenas criar um espaço para o seu corpo respirar um pouco. E se for possível para você agora, permita que o seu corpo apoie um pouco mais do peso dele, onde ele está agora. Não precisa relaxar, não precisa forçar relaxamento. Não precisa se acalmar. Apenas perceber. E talvez você possa, nesse momento, apenas observar o seu entorno, os sons. Perceber o limite da sua pele. Como é perceber a sua pele nesse ambiente. Perceber a temperatura desse entorno. Talvez algo aí
pareça minimamente agradável ou neutro para você. Nota alguma parte do seu corpo que sente conforto nesse momento, alguma expansão, alguma abertura, alguma leveza, alguma liberação. Perceba a sensação, não só o substantivo conforto. Ah, aqui está confortável. Não, talvez você possa descrever. Eu percebo o conforto nas minhas pernas, porque elas estão entregues na cadeira, e a sensação que eu tenho nelas é de um leve formigamento que traz esse conforto. Busque descrever brevemente a sensação do conforto. E agora, se fizer sentido para você, coloque uma das mãos no peito ou no ventre. Como quem diz, eu estou aqui. Perceba a temperatura da sua mão, a pressão, o contato. Quando a gente usa as mãos, algo se reorganiza dentro de nós. Então percebe dentro essa área que é tocada, sem tentar mudar nada. Como que você está aí dentro? Mais acelerada? Mais cansada? Mais presente? Mais distante? Não procure a resposta certa. Apenas perceba e reconheça o seu estado atual. Vai observando, fazendo companhia para isso. E agora talvez você possa levar a atenção para a tua respiração. E perceber como ela tá. Talvez o ar saia um pouco mais longo, talvez o peito solte um pouco. Ou talvez nada aconteça e tá tudo bem. O corpo não gosta de pressa. E agora volte para os teus apoios. E experimenta empurrar um pouquinho o chão com os pés. Vai empurrando, sentindo os seus dedos, percebendo a pressão, percebendo a temperatura. Talvez você possa estar de meia ou descalço ou com algum outro sapato. Vai notando. E aos pouquinhos, talvez nesse momento, sentindo seus apoios, você possa ir voltando para o ambiente externo. Abrindo seus olhos e olhando primeiramente para frente, para o que está na sua frente. E aos pouquinhos você vai olhando para um lado, sem pressa.
observando o que está do lado direito, depois virando, observando o que está do lado esquerdo, praticando um senso de orientação, bem devagarzinho, percebendo o teto, a parede, os objetos desse ambiente. Deixando que o teu corpo seja afetado por esse ambiente, deixando que o teu sistema nervoso reconheça de uma maneira somática esse ambiente que está ao seu redor. Até o momento que você vai voltando para a tela do computador, do celular. E vai percebendo o que está mais solto, mais liberado. Se quiser partilhar no chat, em uma palavra, o que que você sentiu, o que que você percebeu, eu vou adorar saber. Eu tô curiosa para saber. Foi bem relaxante, a Ju se trouxe. Como que você percebeu, Josi, que foi relaxante? Aonde que tá, né, no seu corpo esse relaxamento? Como que o teu corpo te conta que foi relaxante? Talvez uma soltura nos ombros, né? Vamos começar a trazer esses nomes para essas sensações. Ali trouxe o primeiro momento de calma do dia. Ai, coisa boa. Presença. Jamila, senti muito frio, arrepiei, mas depois relaxei porque deixei as costas soltarem. Ótimo. Então teve uma ativação, né? O seu corpo ativou um pouquinho, frio, arrepiou e depois veio o recurso, né? As costas ali se soltaram. Então é um termo, né, da experiência somática que a gente chama de pendulação. O nosso próprio corpo sabe fazer isso, né? Quando vem uma ativação, muitas vezes. A Jo falou, quando tomava consciência de cada parte do corpo, da respiração, perfeito, né? A questão do relaxamento, né, Jo, que você trouxe. Ótimo, minhas queridas. Muito bom. Então, quero ouvir assim vocês, né, nesse finalzinho, alguma pergunta que vocês tenham, alguma coisa que vocês queiram partilhar, ou a gente pode encerrar, né, para a gente descansar. Ananda, sensação de reconexão. E aonde que tá, Ananda, essa sensação? Qual parte do seu corpo, né? O que que sinaliza essa reconexão? Se eu pudesse sentir essa reconexão aqui no meu corpo, o que que eu sentiria? É isso que a gente precisa ir treinando, percebe? Nomear quente, frio, tremor, expansão, aperto, peso, isso é sensação. Sensação de reconexão, vou refletir sobre, né? Talvez a sensação de reconexão ela esteja no peito, no centro, algo se expande, algo relaxa, algo se solta, né? É isso que a gente precisa ir aos pouquinhos resgatando. Essa sabedoria ela é inata, né? Digamos assim, ó, a gente sabe fazer isso, só que a gente se perdeu o quê? Na mente, né? Então a gente nomeia assim, a sensação de reconexão, mas a gente não sabe qual que é a sensação interna, né? Por exemplo, quando é dia sexta-feira, a gente tem um senso no corpo.
de quando é segunda-feira, né? Então é esse senso, esse felt sense, né, que a Eudine traz da focalização, essa sensação sentida que a gente precisa começar a rastrear. Ah, já, só quero agradecer, eu que quero agradecer todas vocês, né? A presença de cada uma de vocês aqui foi muito potente, né? A minha intenção é que a gente siga fazendo esses encontros, que a gente comece a partilhar, né? Temas importantes da nossa saúde emocional e que vocês tenham um pouquinho da experiência do que é ser acompanhada por mim, né, no acompanhamento terapêutico ou no programa Jornada de Autocura de Volta a Mim, né? Digamos que é para vocês degustarem um pouquinho, né, da minha abordagem. A Má trouxe muito válida e rica em informações. Gratidão. A Josi também, gratidão. Gratidão também a minha. É muito recíproco, viu? Muito obrigada por todas vocês, né, que se disponibilizaram, se organizaram de alguma maneira, reservaram esse dia, esse horário para a gente estar juntas, tá bom? Então, é isso, minhas queridas. Um beijo. Fiquem bem, descansem e seguimos juntas. Um abraço, viu? Tchau, Má, tchau. Igualmente, bom descanso. Obrigada, Mel. Fique bem. Tchau, Nanda. Tchau, queridas. Um beijo.